Respeite, falei de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos hoje, senhor presidente, às vésperas de um longo final de semana, porque o dia 23 de abril é dedicado a São Jorge. Então, a segunda-feira já estará devidamente alcançada para que o povo do estado do Rio de Janeiro possa também ter algum período de lazer, de alegria, de descanso, e aqueles que são ligados a São Jorge, Ogum, Jorge, dia 23, estarão homenageando um nome, uma pessoa, uma representação que mobiliza tantos adeptos. Salve Jorge. Mas eu venho a esta tribuna, senhor presidente, imaginando que esse final de semana mais longo há de privar a população do nosso estado de outros acidentes de ônibus, porque estamos superando um período difícil para a população, mas também difícil para os próprios rodoviários. Não é fácil o que a categoria enfrenta: o chamado assédio moral, a pressão, as exigências extorsivas, a doença profissional. Não é fácil. Pois não, deputado Gilberto Palmares? Deputado Paulo Ramos, dos 4 acidentes de ônibus de maior divulgação na imprensa, pelo menos 3 não tinham trocador, só tinha o motorista. E é esse o tema que me traz à tribuna. Eu acredito que muitos estejam acompanhando a recuperação do debate sobre a maioridade penal. Um jovem assassinado em São Paulo, tendo causado uma grande comoção, e a família enlutada tem encontrado a solidariedade, a justa solidariedade de muitos. E aí, o assassinato de um jovem tem mobilizado, inclusive, os meios de comunicação para que haja a recuperação do debate sobre a maioridade penal. A proposta tenta reduzir para 16 anos. E olha, estamos falando de algo triste, certamente insuportável para a família, o assassinato de um jovem. Mas eu fico também, senhor presidente, possuído de grande perplexidade. Nós estamos vendo acidentes sucessivos no transporte rodoviário no nosso estado, com muitas mortes. Muitas mortes. A gente entende que toda a vida vale rigorosamente a mesma coisa. Eu entendo ser justo o debate sobre a maioridade penal, embora eu seja contrário à redução. Mas entendo ser muito razoável o debate, com a participação de todos os setores da sociedade, a pressão sobre o Congresso Nacional. Mas como explicar, senhor presidente,
o silêncio, a omissão dos meios de comunicação em relação à dupla jornada. Um motorista de ônibus cumprindo também o papel de cobrador ou de seu próprio auxiliar, com todas as consequências que isso acarreta. As vidas estão sendo perdidas numa comparação trágica, difícil, aliás, difícil até de fazer. Nós estamos verificando muito mais mortes por acidentes de ônibus do que vidas ceifadas pela ação criminosa de menores de 18 anos e maiores de 16. Como então explicar ou compreender um grande esforço para o debate de um tema e o silêncio em relação ao debate de uma outra questão que vem também sendo responsável, e aí sim, pela perda de muito mais vidas? O projeto de lei de minha autoria, Vossa Excelência tem sempre se referido a ele, recupera, restabelece a função, a figura do auxiliar do motorista, porque não pode um motorista conduzir o veículo e ainda observar a movimentação de passageiros, o ingresso, os passageiros que saltam do ônibus, fazer a cobrança da passagem, dar informações diversas. Isso não pode ficar acumulado sob a responsabilidade do condutor do veículo, que deve se dedicar exclusivamente à condução do veículo, o que já é uma exigência grande, considerando o trânsito caótico com o qual todos convivem, mas os rodoviários convivem com muito mais intensidade. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna mais uma vez para dizer: o projeto de lei número 50, de minha autoria, está há anos aguardando ser incluído na ordem do dia para a segunda votação. É de 2008, né? Foi votado em primeira votação em 2008 e nós estamos em 2013. Quantas vidas foram perdidas ao longo desse quinquênio pela ausência do auxiliar do motorista? E o que diz o regimento, senhor presidente, desta casa? O regimento diz que o projeto volta à ordem do dia para a segunda votação 48 horas depois. É quase que imediato. E aí, senhor presidente, o projeto não recebeu emendas 48 horas depois. Quando recebe emendas, volta às comissões. E por quê? Qual a explicação que podemos encontrar para tamanha resistência? O projeto não é incluído na ordem do dia para a segunda votação. Em audiência pública que aqui fizemos, a representação do setor patronal trouxe, senhor presidente, um trabalho atribuído a um médico, dizendo que a dupla função não acarretava prejuízo à saúde do motorista. Isoladamente, talvez, mas numa situação ótima. E ainda trouxe como exemplo o transporte coletivo na Europa. Observar nos programas televisivos, nos filmes, os ônibus todos viajam sentados na Europa, não há passageiro em pé, o trânsito muito melhor, é uma outra cultura. Não há cobrança de dinheiro. Mas não há cobrança. Mas aqui há situações em que o motorista cobra, mas
uma excepcionalidade. Aqui, imagine um motorista com 10 passageiros, 15, ingressando no ônibus, para ele cobrar a passagem. A pressão que ele sofre dos passageiros já embarcados. Numa audiência pública que fizemos, compareceu o presidente do sindicato dos rodoviários. E ele relatou casos detalhados, que é da categoria, recolhe ali muitas informações. Chegou a dizer que, por vezes, pelo fato de não ter troco, o motorista abandona o ônibus e vai no comércio mais próximo para trocar dinheiro para atender, que o passageiro tem que receber troco. Mas aí, senhor presidente, o representante do setor patronal também disse, sabe o quê? Que a supressão do auxiliar resultou de acordo coletivo feito em 2003. Eu não sei quais foram os constrangimentos impostos à representação sindical na época para a assinatura desse acordo. Mas vamos admitir, o acordo foi assinado em 2003. Nós estamos em 2013. Quantas ocorrências, quantas mortes nesse período? Será que o próprio setor patronal, que gasta rios de dinheiro com os meios de comunicação, com frequência, temos páginas inteiras nos jornais enaltecendo o transporte coletivo na perspectiva da FETransport, não do usuário e nem do rodoviário, mas na perspectiva dos patrões. E na televisão? Quanto custa isto? Será que esta é a maneira de ser feito o pagamento para que haja esse silêncio? Para que não haja uma exigência da recuperação da atividade do auxiliar do motorista? Não tanto para a recuperação de empregos, o que já seria até justo, mas para a segurança da população, para a segurança do motorista. Mas não, um pleno silêncio. E eu sou obrigado a dizer, senhor presidente, que a omissão também nesta casa, a não inclusão deste projeto para a segunda votação é muito preocupante, porque a impressão que se tem é que existe uma certa cumplicidade generalizada que perpassa por esta casa e chega às direções dos jornais, das televisões, dos meios de comunicação. E eu, aproveitando o feriado, torcendo para que não haja mais desgraça, sou obrigado, com a juventude de sempre, pelo menos dizer: salve os rodoviários, abaixo a FETransport. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo Ramos.